Continuando a nossa série sobre relacionamentos, o vídeo de hoje é sobre chamar ou não chamar aquela pessoa para sair. Eu já tinha dito pra vocês num outro vídeo sobre como eu ficava incomodada com aqueles vídeos que falam sobre como conquistar o cara, como agir, como não agir no primeiro encontro, o que você deve dizer, se você deve ligar, faça isso e ele vai te procurar. Aquilo me incomoda muito porque é sempre relacionado aos homens. Isso eu tinha falado no vídeo anterior, né? É tudo pra satisfazer as vontades dos homens. O que eu acho engraçado sobre esses vídeos é que eles sempre colocam a teoria da evolução no meio da história. Sempre colocam o Darwin no meio pra justificar o comportamento masculino. Sempre dizendo, porque os homens, na época das cavernas, eles eram caçadores e coletores e as mulheres ficavam cuidando da prole na caverna, junto com a tribo, e os homens se colocavam em risco pra defender a tribo e tudo mais, e tudo que eles tinham que fazer era perpetuar a espécie, então eles tinham que copular com o maior número de fêmeas possível para que isso pudesse acontecer, para que pudesse haver a perpetuação da espécie. E as pessoas usam até hoje esse argumento para defender o comportamento masculino, né? A natureza masculina que está entranhada no nosso DNA e tudo mais. O que é mais interessante sobre essa teoria é que hoje em dia as mulheres não estão mais em suas cavernas. As mulheres começaram a trabalhar, elas começaram a ter filhos mais tarde, quando elas têm filhos, porque muitas mulheres optam hoje em dia por não ter filhos, e os homens continuam com o respaldo dos homens das cavernas, em que eles precisam copular com o maior número de fêmeas para perpetuar sua espécie e tudo mais. Então eles continuam usando esse argumento para justificar as falhas dos homens, tá? Então isso é uma coisa que eu acho muito engraçado, que só é usada a teoria da evolução quando as coisas convêm, só em algumas situações quando é interessante falar, né? Então é claro que no passado as coisas eram muito diferentes do que elas são hoje em dia. Os casamentos eram diferentes, a duração dos casamentos tem sido diferente, mas tem toda uma questão cultural, tem toda uma questão comportamental, né? As mulheres antigamente, muitas não tinham essa liberdade de poder escolher, né? Algumas casavam num casamento forçado e tudo mais. Às vezes era uma vergonha, né? Ser uma separada, uma desquitada, né? Então as pessoas acabavam se mantendo num casamento, muitas vezes infelizes, né? Só que hoje em dia as pessoas têm mais liberdade em não querer mais aquilo que não serve. Então, quando o relacionamento já não tá mais funcionando, é bem mais fácil seguir adiante. Só que fugindo completamente do assunto, o que era o assunto do vídeo de hoje? Era sobre chamar alguém pra sair ou não, né? Então, nossa, dei toda uma volta pra falar sobre chamar pra sair. O que eu queria dizer em toda essa explicação inicial é que as pessoas ainda acham, como elas ainda se apoiam na teoria da evolução para explicar o comportamento masculino, elas ainda acham que é o homem que tem que chamar a mulher para sair, que é o homem que tem que tomar a iniciativa. Então, enquanto isso, a mulher tem que ficar esperando ser chamada para sair, ou se ela toma a iniciativa, normalmente ela é vista com maus olhos. Em pleno século XXI, isso ainda acontece, é um problema, né? Uma conclusão que eu cheguei depois de adulta foi que quando eu era criança, adolescente, tudo mais, eu era muito influenciada pelo que eu via na televisão. A minha infância, né, eu passei assistindo filmes da sessão da tarde na televisão. Então, o filme De Volta pro Futuro, o 2, me influenciou muito. Eu fui descobrir isso depois de adulta. Outro dia eu conto mais sobre isso. Então, existe uma música da Alicia Keys chamada You Don't Know My Name. E essa música passou o clipe muitas vezes na televisão. E eu sempre assisti esse clipe. E, de certa forma, ele me influenciou também. Porque no clipe ela trabalha num café, né? E tem um homem que ele sempre vai lá almoçar, sei lá, ele vai sempre comer lá nesse café, no dia tal da semana e tudo mais. E ela sempre vê ele lá e ela tá apaixonada pelo cara. E daí no meio do desenrolar da história ali, ela resolve ligar pro cara e chamar ele pra sair. Então, no meio da música, assim, ela começa a falar, né? Tipo, eu vou ligar pra esse cara. E daí ela liga pra ele atende. E daí ela começa a falar sobre o que ele pede no café e tudo mais. E como ela faz
acho que é o chocolate quente dele diferente, e que ela acha que ele é uma graça, e ela chama ele pra sair. E no final das contas, eles saem, eles ficam juntos. E aquele clipe eu sempre achei o máximo, né? Porque, meu Deus, ela foi lá, ligou pro cara, chamou ele pra sair, e aí é isso. E deu certo, e funcionou. E aquilo ficou entranhado na minha cabeça, porque, de certa forma, eu acabei replicando isso na minha vida. Então eu me dei conta de que, a partir de uma certa idade, acho que dos 20 anos em diante, eu comecei a tomar a frente, né, nos meus relacionamentos. Eu comecei a tomar iniciativa de chamar pra sair, de qualquer coisa, eu comecei a tomar iniciativa, e é assim até hoje. Eu nunca me liguei que era eu que fazia as coisas, que era eu que tomava a iniciativa, que era eu que chamava pra sair, que era eu que dava um jeito de fazer o cara pensar que era ele que tava tomando a iniciativa, mas era eu. Então eu armava todo o circo assim, e daí só deixava o cara me chamar pra sair, e na verdade eu que tinha feito tudo. Então eu comecei a me dar conta, hoje em dia, que eu sempre tomei a iniciativa, e eu tenho certeza que foi esse clipe que me influenciou muito. E eu só fui me dar conta quando algumas pessoas começaram a ver isso com maus olhos, e pessoas mais jovens do que eu, e eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? E daí que eu me dei conta, nossa, eu sempre fiz isso, né? Já faz uns 10 anos que eu faço isso. E eu não me dei conta que isso era errado, né? As pessoas veem isso como uma coisa errada, mas não é. Porque pra mim era tão natural eu tomar iniciativa, eu falar as coisas, do que eu ficar esperando. Então eu sou muito mais da opinião, aí eu prefiro levar um não agora, e tipo, por mais que doa, do que ficar enrolando, ficar pensando, ai, será? Mas e se eu falasse? E se eu fizesse isso? E se eu fosse lá? Não, sabe? Então é sim ou é não, né? Então, claro, tem gente que age de forma diferente, mas eu tô falando por mim, né? Então essa série sobre relacionamentos que eu tô gravando pra vocês não passa de uma opinião minha, né? Com base nas coisas que eu vivi. Então eu vou dizer o que fazer e o que não fazer, o que dá certo e o que dá errado, com base no que eu vivi, né? Mas existem várias outras opiniões aqui no YouTube, então vocês podem assistir os vídeos que vocês quiserem, né? Mas eu vou falar, assim, sobre o que eu sei. Eu não vou falar sobre como as coisas são ou deixam de ser. Não, vou falar como as coisas são na minha realidade, né? Como as coisas funcionaram pra mim, como as coisas não funcionaram pra mim. E daí vocês podem comparar com a vida de vocês e ver se isso tem uma validade pra vocês, se é interessante, né? Mas não esqueçam que isso é uma opinião, tá? Eu vou falar o que fazer e o que não fazer com base no que eu já vivi. Mas não quer dizer que eu esteja certa. Provavelmente eu não estou, né? Mas é só uma dica, pra às vezes as pessoas ficam meio perdidas, ou até pra dar uma risada, porque assim, as histórias que eu tenho são hilárias, tá? Mas enfim, eu vou contando aos poucos. Uma coisa que eu acho muito positiva é que existe um certo grau de igualdade, talvez, né? Mas nos relacionamentos em redes sociais, tá? Tinder, Happn, esses outros aplicativos de encontro. Nesses aplicativos, pra quem não conhece, funciona assim. Tu tem uma lista de pessoas lá, com a sua foto, seus interesses, tudo mais. Então tu vai olhar e tu vai ver se tu gosta ou não, e daí tu vai clicar no coração, se tu gostou, tu vai clicar no X, se tu não gostou, né? E pra tu poder conversar com essa pessoa, ela vai ter que ter aprovado o teu perfil também, né? No caso, ela vai ter que ter te dado um coraçãozinho também. Então, nisso, isso dá um match, né? Então, possibilita que vocês consigam conversar e trocar ideia, marcar de sair e tudo mais, tá? Então é o seguinte, o que eu vejo de igualdade nisso é que não adianta, o cara pode querer chegar na mulher, se ela não tá afim, se ela não der o coraçãozinho pra ele de volta, eles não vão conversar. Mesma coisa a mulher, se ela tá afim do cara, ela quiser conversar com ele, se ele não aprovar, não vai rolar a conversa, simplesmente não vai acontecer. Eu acho que isso é um avanço, né? Existe um certo grau de igualdade. Claro que também tem o outro lado, né? Que as relações através de aplicativos de encontro nem sempre dão certo. Eu tenho um ex-namorado que casou com uma menina que conheceu no Tinder e eles são muito felizes. Mas nem sempre é essa a realidade. Às vezes a pessoa fala que ela é uma coisa lá, coloca sua fotinho e na verdade ela não é bem assim, né? Eu tenho meu critério de descarte do Tinder, que... Ai, que feio falar isso, né? Mas eu tenho algumas coisas que já de cara eu vou... Não, isso aqui não. Não. Então, isso eu vou deixar pra algum outro vídeo. Tá? Cada um com seus gostos, né? E o meu gosto é meio peculiar. Enfim. O
ponto que eu queria chegar com esse vídeo é a sinceridade. Claro que o vídeo é sobre chamar pra sair ou não chamar pra sair, só que a sinceridade é o ponto-chave. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Então a história é que um dia uma pessoa, agora eu não lembro quem mesmo, a pessoa me chamou pra sair e eu disse se eu quisesse sair contigo eu mesma tinha te chamado. Não façam isso. Isso foi muito grosseiro, tá? Mas pra ver como eu tenho aquele negócio de tomar iniciativa. Se eu quero sair com um cara, eu mesma chamo. Então, porque ele não precisa perder tempo dele. Se eu não chamei até agora, porque eu não quero sair com ele. É só assim, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, não sejam grosseiros, mas sejam sinceros, né? Não fiquem enrolando as pessoas, que coisa mais chata isso. Claro que isso pode doer, mas vai doer só na hora. É que nem, eu adoro usar essa teoria, é que nem tu tirar um band-aid, tá? Tu vai tirar o band-aid devagar, ele vai doer. Tu vai tirar o band-aid rápido, ele vai doer. Então, o que tu prefere? Que a dor seja momentânea ou que a dor se prolongue? Né? Nos casos dos relacionamentos, é melhor que a dor seja momentânea, que seja ali agora, deu, e daqui a pouco tu tá pronto pra outra, sabe? E não ficar prolongando uma coisa ruim, uma coisa chata, não precisa, né? Outra coisa que eu já falei também, que eu acho que foi meio grosseiro, não façam isso. Então, uma dica, não façam isso, não falem assim com as pessoas. Outra coisa que não é legal é deixar a outra pessoa no vácuo, esperando a resposta. Dar vácuo nas pessoas não é legal, tá? Tu não vai ganhar nada com isso, a pessoa também não. Fica uma coisa chata e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Então, vou deixar anotado aqui um vídeo sobre não dar vácuo e as consequências disso, tá? Que também tem histórias disso, tá? Então, é isso então pelo vídeo de hoje. Pessoal, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, quiserem deixar temas que vocês gostariam de ver aqui nos próximos vídeos, se quiserem chorar as pitangas, se quiserem contar a história de vocês, falar qualquer coisa, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo à medida do possível, né? Que às vezes eu fico meio desligada e esqueço de responder, mas eu respondo todo mundo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!